Você já teve a famosa e conhecida paralisia do sono? Eu sei que é uma sensação terrível para quem já passou por isso, né? Aquela sensação de acordar e não conseguir se mexer, ficar totalmente paralisado. Eu sei que é algo bem complicado, viu? E algo difícil de lidar. Todos, quando passam por isso, ou se passam por isso, sentem um medo tremendo. E hoje vamos falar sobre a paralisia do sono no mundo espiritual, qual o significado, se tem ou não algum significado. Mas é claro, antes de mais nada a gente tem que falar o que é a paralisia do sono no que se trata saúde, de forma natural. A paralisia do sono quando não está agregado a algo espiritual. Porque é claro, gente, a paralisia do sono ela pode sim acontecer devido a problemas de saúde. Isso mesmo. Então nem sempre ou nem todos que passam por essa situação, ou nem todos que têm a paralisia do sono, vai ter um significado espiritual ou é algo se tratando do espiritual. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu já vou começar a falar do seguinte, bem simples, basta você pesquisar no próprio Google, na própria mídia social, na rede social, que você vai encontrar a resposta para isso. Eu vou ler para vocês aqui de forma bem simples, antes da gente falar do que se trata a paralisia do sono neste lado espiritual, tá bom? Olha, a paralisia do sono é um distúrbio, tá bom? Que provoca a incapacidade temporária, né? É um período de se movimentar ou falar. Ocorre quando há um desequilíbrio entre o cérebro e os músculos. Sintomas: sensação de estar desperto e sonhando ao mesmo tempo, alucinações visuais ou auditivas, sensação de pressão no peito, dificuldade para respirar, medo e ansiedade. Quando acontece? Na transição entre o sono e a vigília e nos primeiros minutos ao acordar. Quem que pode ter a paralisia do sono? Qualquer pessoa pode ter a paralisia do sono, mas é mais frequente em pessoas com narcolepsia ou apneia do sono. Como tratar a paralisia do sono para quem sofre com ela? Melhorar os hábitos de sono, garantir um ambiente confortável sem distrações, evitar também cafeína antes de dormir e melhorar a alimentação no decorrer do dia. Quando uma pessoa que sofre por paralisia do sono deve procurar ajuda? Em caso de episódios frequentes de paralisia do sono ou problemas para dormir, é recomendável procurar a orientação médica adequada. Pessoal, o que eu citei aqui foram coisas relacionadas à paralisia do sono de forma ou relacionado à saúde, tá? Então vocês compreenderam que é um distúrbio, né, ali do cérebro, onde provoca esse interrompimento, esse desligamento, né, entre o cérebro, né, e os músculos, incapacitando a pessoa muitas das vezes de falar e de se movimentar. E isso é claro que vai provocar mil e uma coisas, inclusive o medo, né? A pessoa ela tá com o olho aberto, não consegue falar, não consegue se movimentar. A primeira coisa é o medo. Mas enfim, agora vamos falar no sentido espiritual. A primeira questão é, pessoal, sempre quando você ter alguma sensação, reação ou qualquer coisa do seu corpo físico, nunca esqueça que a primeira coisa que você deve fazer é procurar um auxílio médico. Nunca substitua o auxílio médico por apenas o auxílio espiritual. Você pode intercalar os dois, mas nunca substitua um pelo outro, tá bom? Essa é a primeira regrinha básica que todos devem seguir. Pois bem, paralisia do sono, descartando esse lado físico da saúde, vamos entrar no lado espiritual. A primeira questão é, a paralisia do sono, sim, ela pode acontecer com pessoas que estejam sendo obsediadas. É até dito que em algumas culturas existiam espíritos obsediadores que
se aproveitavam da pessoa enquanto ela estava ainda durante o sono. E quando a pessoa ainda, ou seja, quando a pessoa estava para acordar, aquele espírito obsessor ainda estava se alimentando da pessoa, consequentemente fazendo com que a pessoa não se movimentasse. Por incrível que pareça, um dos espíritos conhecidos e muito conhecido em algumas culturas era chamado de Baba Yaga. Sim, provavelmente você já ouviu falar sobre esse tipo de espírito ou esse tipo de ser em algumas culturas. A Baba Yaga era considerada um espírito do sono ou um espírito noturno, no qual entrava ali onde que a pessoa estava repousando, ela ficava em cima do peito da pessoa, por assim dizer, e ela sugava a energia da pessoa. Podia acontecer, durante esse processo dessa obsessão espiritual, a pessoa simplesmente acordar neste momento. E como a pressão do espírito, ou como o espírito estava por cima daquela pessoa, possibilitava, ou seja, impossibilitava a pessoa de se movimentar, tá? E, é claro, essa pessoa sentia uma falta de ar, é claro, uma sensação de sufoco e uma pressão no peito, porque o espírito estava em cima do peito desta pessoa. Então isso era o que era dito muito antigamente. Então em algumas culturas era falado que a Baba Yaga promovia essa paralisia do sono. Hoje em dia, de forma geral, a paralisia também está agregado muitas das vezes no quesito espiritual. E uma dessas questões, tá? Se trata da famosa e conhecida, ou o conhecido, desligamento do espírito e do corpo. Sim, a gente deve compreender que o nosso espírito, ao repousarmos, ele pode fazer sim viagens astrais. Então, o nosso espírito, ao repousarmos, esse espírito, ou seja, nosso espírito, ele pode fazer viagens astrais. Porém, pode ocorrer de forma involuntária o seu corpo despertar primeiro ou antes que o espírito se acople novamente ao corpo, de forma, vamos dizer assim, ou 100% acoplado. Então, quando o seu corpo, quando ocorre isso de você acordar e o espírito ainda não estar totalmente acoplado, você fica sem se movimentar e com os olhos abertos, promovendo assim ansiedade, medo e insegurança, porque o seu espírito ainda ele não está totalmente acoplado em seu corpo físico. Então isso pode ser sim uma paralisia do sono, tá certo? Até o espírito se acoplar, depois você volta aí e ter os movimentos normais, tá certo? E isso ocorre, como eu disse para vocês, né, durante o sono, após, ou seja, logo no momento de você acordar. Em algumas situações pode acordar, isso pode ocorrer em viagens astrais e desdobramento espiritual também. Como tratar caso seja isso? Como fazer esse tratamento? Esse tratamento normalmente ele é feito através, é claro, de alguns banhos para equilíbrio e energização, tá certo? Então, caso seja isso, é muito simples cuidar ou tratar. Agora, a outra questão é também a obsessão espiritual. Pode acontecer que quando ao repousar, espíritos trevosos se aproveitem dessa vulnerabilidade do corpo da pessoa, fazendo assim a obsessão e sugando a energia da pessoa. Independente se essa pessoa, quer dizer, se esse espírito encostar ou não nessa pessoa, quando ele está sugando a energia, acaba impossibilitando a movimentação desse corpo. Porém, pode também estar acontecendo do corpo daquela pessoa se despertar, porque provavelmente o espírito dela ou a própria pessoa sentiu algo estranho ou errado que precisa ser impedido. Então, imediatamente essa pessoa ela acorda, porque ela sente algo mesmo dormindo, que tem algo de errado acontecendo. No caso, tem um espírito ali sugando a sua energia. Então, rapidamente ela pode acordar. Neste processo,
Normalmente é comum verem pessoas que passaram por isso, verem espíritos trevosos durante esse período. Então, normalmente, quando isso ocorre, quando as pessoas acabam vendo espíritos trevosos, com aparências diabólicas ou aparências aterrorizantes, por assim dizer, normalmente pode ser considerado sim um tipo de obsessão espiritual, na qual ocorreu a paralisia do sono, tá? Devido à obsessão desse espírito e ao acordar imediato, né, do seu espírito ali, pois ele estava sentindo algo estranho acontecendo. Caso isso esteja ocorrendo, a forma de tratamento seria passar por algumas ritualísticas, na qual espantaria ou mandaria embora esse espírito obsessor. Normalmente algum tipo de limpeza, sacudimento, que seria também um tipo de ebó ou um tipo de limpeza, para trabalhar nesse quesito da desobsessão espiritual, tá bom? Mas também existe muitas das vezes aquelas sensações que quando a pessoa vai acordar, ela vê um espírito, mas ela percebe que não é um espírito necessariamente ruim ou negativo. Também tem esse caso. Só que antes de eu falar sobre isso, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. E é claro, curta e compartilhe para as pessoas que também passam por isso e têm esta dúvida. Então curta e compartilhe. Ah, não esqueça de se inscrever aqui no canal, pois temos vídeos diários. Pois bem, algumas pessoas passam pela paralisia do sono, ou seja, acabam travando os movimentos, né, sentindo uma pressão sufocante no peito, e às vezes, neste meio tempo, elas podem acabar sentindo ou até mesmo vendo espíritos, sejam esses espíritos benevolentes ou até mesmo entidades. Algumas pessoas já relataram sentir a presença de Exu e Pombogira ao lado da cama. Alguns já relataram também sentir a presença de uma entidade ou de um espírito bom sentado aos pés da cama. Alguns já relataram ver ali um caboclo, um preto velho, a observando no momento desta paralisia. E por que isso ocorre? E quando isso ocorre? Normalmente, isso pode estar acontecendo também devido a um desequilíbrio energético, no qual o seu espírito e o seu corpo está desequilibrado, tá bom? E isso ocorre, né? Isso pode estar ocasionando, tá? Para que o seu espírito, vamos assim dizer, acabe criando um impulsionamento no momento de acordar, fazendo com que o seu corpo demore a reagir, tá? Neste momento do acordar, tá certo? O aconselhável nesses... deixando bem claro, esse espírito que normalmente as pessoas veem e não percebem que são espíritos negativos, realmente não são. O que se dá é que quando repousamos, muitas das vezes somos visitados por espíritos benevolentes, como por exemplo, espíritos de nossas entidades. Aí o que acontece é que o espírito daquela entidade que está ao seu lado no momento do sono, o nosso corpo físico também sente essa vibração e sente essa energia. Porém, devido a esse desequilíbrio entre o seu corpo físico e o seu corpo astral, pode ocasionar o seu espírito voltar rapidamente para o corpo, fazendo você despertar, mas de forma involuntária, e se desligando um pouquinho ali do corpo físico, aonde você acaba perdendo os movimentos e acaba tendo essas visões. Normalmente, quando isso ocorre, não existe a reação do medo, tá? Da pessoa que está passando por essa paralisia do sono. Porém, pode existir a ansiedade e a confusão, pois as pessoas acabam não compreendendo o que está acontecendo, tá certo? Mas existe um tratamento para isso? Com certeza, no caso, seria banhos de equilíbrio, trabalhos voltados a isso e até mesmo oferendas direcionados a respectivas entidades que podem estar auxiliando. Então, no caso, estes são tanto os fatores da paralisia do sono, como também alguns tratamentos que podem sim te auxiliar. Caso você tenha gostado desse conteúdo, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. E, se você deseja que a gente traga mais assuntos relacionados a este, deixa aqui nos comentários. Lembrando que a gente lê todo o comentário e responde sempre quando é possível, tá bom? Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo.
e axé a todos.